Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História, uma aula do sexto ano. Para refrescar um pouquinho a memória de vocês, hoje a gente vai passar uma atividade interativa que vocês vão ter a oportunidade de interagir um pouquinho nas aulas através do aplicativo. E o tema da aula, basicamente, é uma releitura da aula anterior que fala sobre a questão escravista do Brasil e principalmente as formas de resistência dessa questão escravocrata. Vamos lá, gente. O tema da aula é o seguinte: o negro no Brasil ao longo da história, forma de resistências, revoltas, fugas, quilombos e capoeira. Vou passar uma atividade para vocês, vou dar um tempinho para vocês responderem, lerem com atenção. E vamos lá, gente, a primeira questão, começando nossa atividade interativa de hoje. Primeira questão na tela diz o seguinte para a gente, quero que vocês leiam com atenção, gente. É basicamente para fixar o conteúdo na mente de vocês, relembrando que esse conteúdo já foi ministrado na última aula, nós estivemos aqui para ministrar esse conteúdo. Vamos lá, gente. Primeira questão diz o seguinte para a gente: a escravidão se caracterizou pela criação de núcleos de escravizados fugidos, geralmente em locais afastados e de difícil acesso. Marque a opção correta, prestem atenção, marque a opção correta, que identifica este tipo de resistência negra à escravidão. Aqui vocês vão ter 5 alternativas, vocês vão ler direitinho e vão responder aquela que mais se adequa com a questão, tá, gente? Tempinho de vocês agora.
Muito bem, meu povo, estamos de volta aqui para esse momento de interatividade. Estou gostando da participação de vocês. Lembrando que as respostas podem ser mandadas para a gente através do chat do aplicativo Aula em Casa. Eu quero que todos participem e quero pedir também para vocês colocarem a escola de vocês e de onde vocês estão falando, para que a gente possa interagir de forma mais bacana e a gente possa dar um feedback melhor para vocês. Vamos lá, gente. A questão fala o seguinte para a gente. A escravidão se caracterizou pela criação de núcleos de escravizados fugidos, geralmente em locais afastados e de difícil acesso. Marque a opção correta que identifica este tipo de resistência negra à escravidão. Vamos lá. Opção A, Quilombo de Mocambos. Opção B, Senzala. Opção C, Casa Grande. Opção D, Capoeira. E opção E, Zumbi. Eu estou vendo aqui que a maioria de vocês está marcando a opção A. Ok, gente? A Isadora marcou a opção A. A Camila dos Santos também está marcando a opção A. E isso é interessante, estou gostando que vocês estão participando. E agora a gente vai ver qual é a resposta correta da primeira questão. Como a maioria já tinha colocado para a gente, já tinha respondido, a opção correta, opção A, Quilombos e Mocambos. Vamos para a próxima questão e vamos interagir um pouco mais. Lembrando que vocês têm a opção de colocar a resposta no chat do aplicativo Aula em Casa, ok, gente? Vamos lá. Segunda questão no A. Ocorrida entre os dias 24 e 25 de janeiro de 1835, foi um levante de escravizados de Salvador, Bahia, que se destacou por ter uma forte motivação religiosa e ser encabeçada por líderes letrados. Aqui também a gente tem 5 opções, vocês vão ler direitinho, lembrando que esse conteúdo já foi repassado na aula anterior. Vocês que estavam nos acompanhando vão ter facilidade para responder essa questão, vão ter um tempinho para ler, para refletir, e daqui a pouco a gente vai voltar com a resposta e comentário.
Estamos de volta aqui para responder com vocês a segunda questão. Antes de responder, a gente vai reler para que vocês possam refletir e fixar o conteúdo com mais facilidade. Vamos lá, gente? Segunda questão na tela. Diz o seguinte para a gente. Ocorrido entre os dias 24 e 25 de janeiro de 1835, pontinho, 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 foi um levante dos escravizados de Salvador, Bahia, que se destacou por ter uma forte motivação religiosa e ser encabeçada por líderes letrados. Opção A, revolta de Vila Rica. Opção B, Guerra dos Emboabas. Opção C, Guerra dos Mascates. Opção D, revolta dos Malês. E opção E, cabanagem. Vamos lá, gente. Vamos ver a resposta de vocês na interatividade. Fala o seguinte para a gente. A Yasmin, aqui da Escola Cívico-Militar, professor Reinaldo Thompson, respondeu para a gente letra D. A Lindsay, do Et Elizabeth Freire, também respondeu na nativa D. Gente, vocês de outras cidades que querem interagir, falem para a gente de onde vocês vêm, você de Maués, você de Parintins, você de Inhamundá, que querem participar com a gente, mandem a resposta, participe da interatividade. Esse é o momento de vocês, tá, gente? Vamos lá ver a resposta correta, qual é a resposta que mais se adequa à pergunta. E a resposta correta diz o seguinte para a gente, a resposta correta seria opção D, revolta dos Malês. Vocês que marcaram essa alternativa, parabéns, vamos. Vocês que não conseguiram responder de forma correta, vamos estudar um pouquinho mais, vamos nos dedicar um pouquinho mais, que na próxima vocês vão conseguir responder de forma correta, tá, gente? Revolta dos Malês foi um levante armado ocorrido lá em Salvador, na Bahia, que teve forte motivação religiosa, que, entre outras coisas, queria formar uma república islâmica no Brasil, liderados por negros escravizados e libertos, ok, gente? Vamos lá, terceira questão agora, na tela, para a gente ler e refletir. Diz o seguinte para a gente, terceira questão. Qual estratégia de os escravizados usavam para ficarem livres e ter acesso aos quilombos e aos mocambos? Essa aqui vocês vão refletir. Qual estratégia? Na última aula a gente debateu algumas estratégias de resistência dos negros à escravidão. E eu quero que vocês reflitam e vejam qual é aquela que os negros usavam para se livrar e para ter acesso aos quilombos. Mais uma vez, 5 alternativas, vocês vão ler com calma. Daqui a pouco a gente vai voltar com a resposta e com um comentário para vocês. Ok, gente? Agora é com vocês.
Estamos de volta para responder a terceira questão para vocês, que fala o seguinte para a gente. Vamos reler a questão e vamos responder aquela que mais se adequa, a opção que mais se adequa à pergunta. Terceira questão diz o seguinte para a gente: qual estratégia os escravizados usavam para ficarem livres e ter acesso aos quilombos e aos mocambos? Opção A, seriam as revoltas. Opção B, as fugas. Opção C, a captura. Opção D, a capoeira. E opção E, a senzala. Estou vendo que vocês aqui estão participando. Isso me deixa muito feliz em saber que vocês, de certa forma, estão assimilando o conteúdo que a gente quer passar para vocês. Vamos lá, gente. O Charles aqui marcou a opção B, fugas. O Hudson marcou a opção A, B. Ixi, eu acho que o Hudson se confundiu um pouquinho aqui, né, gente? A Emily marcou a opção B também. Estou vendo aqui que o Norberto José também marcou a opção B. A opção que mais vocês estão marcando é a opção B, que seria as fugas. Será, gente, que essa é a opção correta? Vamos lá, gente. A resposta diz o seguinte para a gente. A opção correta é a opção B, fugas. Foi uma forma de resistência de negros escravizados contra a escravização e, basicamente, consistia em fugir do local que mantinham cativos. Geralmente, ou era uma fuga individual ou uma fuga coletiva. Se fosse individual, tinha uma complicação a mais, porque o escravo tinha que se embrenhar nas matas e ali buscar mecanismos de sobrevivência. É interessante, gente, que esses escravizados buscavam os quilombos mais afastados para lá se estabelecerem. Então, uma forma de resistência bastante comum na época da escravidão no Brasil eram as fugas, constantemente feitas pelos escravizados em busca dos mocambos e quilombos. Tá bom, gente? Ok? Vamos agora para a nossa quarta e última questão. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês. Gostaria que participassem mais, mandassem a resposta, que a gente vai estar sempre dando esse retorno para vocês. Ok, gente? Vamos lá para a quarta e última questão. Diz o seguinte para a gente: podemos descrever a capoeira como? Aqui vocês vão lembrar da última aula, quando a gente debateu sobre a capoeira. E eu gostaria que vocês relessem as alternativas. Aquela que mais se adequa e mais descreve a capoeira, vocês vão marcar como a opção correta. Marquem também no aplicativo para a gente interagir. Daqui a pouco a gente vai voltar com a resposta da quarta questão e debater um pouquinho mais sobre essa questão da capoeira. Ok, gente? Agora é com vocês.
Estamos de volta mais uma vez para responder a quarta questão e interagir um pouco com vocês aqui no chat, tá, gente? Vamos lá, relembrar a quarta questão, que diz o seguinte para a gente. O que a quarta questão fala para a gente é o seguinte: podemos descrever a capoeira como? O que seria a capoeira, gente? Será que a capoeira seria uma área afastada? Ou seria um quilombo? Ou talvez uma crença dos escravizados? Ou quem sabe uma luta disfarçada de dança criada por escravizados? Ou por que não dizer que foi um líder quilombola? Vocês responderam para a gente, a maioria aqui está respondendo que a opção correta é a opção D, que seria uma luta disfarçada de dança. E eu quero ler um pouquinho a resposta de vocês para a gente ver se vocês acertaram, ter esse retorno com vocês. Vamos lá, gente. O Hélio aqui está falando que é a opção D. A Ludmila aqui, Alcântara, da Escola Lisa Bessa, também está falando a opção D. A maioria de vocês aqui estão respondendo a alternativa D. Agora a gente vai ver se vocês acertaram ou não. Vamos voltar aqui para a questão e ver qual seria a resposta correta. No caso, o gabarito da quarta questão é a opção D, gente. Uma luta disfarçada de dança criado por escravizados, gente. Interessante isso, né, gente? A capoeira, para defender-se da violência dos capitães do mato, que tinham como atribuição capturar escravizados fugidos, e dos feitores, que eram aqueles que castigavam os escravizados com um comportamento inadequado, essa população começou a desenvolver a capoeira. O que seria a capoeira? Como era proibido de praticar qualquer tipo de luta, a música foi utilizada como uma maneira de disfarce. Desta maneira, ela poderia ser percebida como uma dança. Além disso, acredita-se que a prática da capoeira tinha como objetivo aliviar o estresse do trabalho e manter as tradições africanas. Gente, portanto, a capoeira, que possivelmente você já deve ter visto em algum local, em alguma praça pública sendo praticada, é uma herança africana e também foi uma forma de resistência à escravidão, gente. Porque era uma dança, uma luta, uma arte marcial que adequava e adestrava o seu corpo através de movimentos. E a música foi uma forma de disfarce que eles encontraram justamente para fazer com que os seus senhores e os seus opressores, digamos assim, não percebessem que aquilo era uma arte marcial e confundissem com uma dança. Ok, gente? Espero que vocês tenham assimilado esse conteúdo. Espero mais uma vez que vocês tenham aprendido, assimilado essa aula. E na próxima aula a gente vai estar de volta para debater um pouco mais e conhecer um pouco mais da história. Ok, gente? Vocês fiquem na paz e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.